portanto, devem ter feito ensaios, certo? O ensaio já vem de monte. Sai todos os dias. Muito bem. Então, ó, vamos conversar aqui um bocadinho. Eu não contava com tanta gente, pensei que ia ter menos gente, mas pronto, estão cá todos. Primeiro, quem é que já ouviu falar nesta palavra? Primeiro ano é filosofia, que está lá, não é? Muito bem. Quem já ouviu Ok. falar? Alguém? Não, o alguns segundo ano não pode presentes? falar. Alguns Pensei que não. presentes queira explicar o que é que isto significa? Epa, temos já ali 3 presentes, 4 presentes. Primeiro, diga. Eu acho que a filosofia é sentir-me no lugar para pensar. Muito bem. Está a ter algum processo mais assim. Aqui. Fazer perguntas Muito bem. Mais alto. para nós próprios. Muito bem. A filosofia consiste Hein? em pensar. Pensar. Mais, está aqui mais alguém? Eu vi ali, o Manuel disse bem, nós na filosofia, professores, eu é que estou a dizer mal. Na filosofia nós nem dizemos é bem ou se é mal, não é? Nós pensamos, não é? Refletimos. O Manuel disse fazer perguntas. Se fazemos perguntas, quem é que me ajuda? À partida, gostamos de quê? Não é? De dar As respostas. as respostas, exatamente. Se respostas houver. Só que a filosofia tem um problemazinho, coisa assim pequenino. É quando se dá uma resposta, a seguir pode-se fazer Mas. Bom, deixem-me só dizer outra coisa antes de avançar. Vocês sabem, por exemplo, biologia. A palavra biologia significa estudo da vida. De animais, de tudo que é seres vivos. Pronto, tudo que é. O inglês é uma língua. O português é uma língua. A matemática trabalha, trata com números e fórmulas. E a filosofia trata de quê? Trata de pensar. Sim, também. Fazer perguntas. Sobre o quê? Sobre a vida. E a vida é, É o que nós passamos. O portanto, mundo que é nos rodeia. tudo. Está bem? A filosofia trata sobre tudo. A filosofia tem 2 patamares, se quiserem, 2 degraus. Um, que é este em que nós todos vivemos, que é aquilo que vocês disseram. Pensar, questionar, interrogar sobre tudo aquilo que nos rodeia. Depois já vos vou dar aqui alguns exemplos. E depois há um patamar, um degrau um bocadinho mais elevado, que é aquele onde estão as pessoas que fazem profissão disso. Ou seja, aquelas pessoas que se dedicam todos os dias a questionar ou a tentar resolver as questões e a levantar novas questões. São os chamados cientistas, os filósofos. Porquê é que a medicina evolui? Porque nós temos uma dúvida, a filosofia levanta uma dúvida, a seguir tenta responder a essa dúvida, ou se não consegue as outras ciências, e essa dúvida está respondida. Vamos levantar outra dúvida. Está bem? Deixa-me só dizer-vos uma coisa. Vocês no português estudam uma série de técnicas, que se chama gramática. Eu vou-vos explicar, vou dizer a vocês uma coisa que digo aos meus alunos, embora eles sendo maiorzinhos um bocadinho, mas vocês já entendem, que é assim. Sempre que nós quisermos entender o que é que as palavras querem dizer, vamos a uma coisa, agora vou utilizar uma palavra difícil, que é etimologia. O que é que isto significa? A origem da palavra. Exatamente. Ou seja, a primeira coisa que devemos fazer sempre é olhar para a palavra, o que é que ela significa. Se sabemos, ok, dizemos logo. Se não, vamos tentar perceber se é uma palavra simples ou composta. No caso desta palavra, é uma palavra simples ou composta? Composta, muito bem. Filo e Sofia. Aqui há alguma Sofia? Há uma Sofia? Muito bem. É Letícia. Letícia, levanta. E Sofia também. Muito bem. Então, o que é que significará esta palavra? Filo
por um lado, Sofia por outro. Alguém já ouviu falar? Isto já vimos, tudo problemas fundamentais, depois vamos ver. Esperem lá, desculpem lá, houve aqui um problema. Pronto, aqui um foi eliminado. Pronto, a palavra filosofia significa amigo da sabedoria. Está bem? Ou, se quiser, gosto por saber. Quando há pouco diziam que é raciocinar, é pensar, nós raciocinamos, pensamos, refletimos, já vamos ver uma série de palavrinhas a seguir, sobre aquilo que está à nossa volta, sobre aquilo que nós queremos saber. Reparem, desde as coisas mais simples às coisas mais complicadas. As coisas mais simples são as que estão no grau de baixo, as coisas mais complicadas são aquelas que nós também vamos ver. Por exemplo, quando vocês perguntam assim, sei lá, para que é que eu tenho que ir para a escola? Esta pergunta é uma pergunta do âmbito da filosofia. Quando vocês perguntam, ou fazem uma pergunta ainda mais simples, que horas são? Porquê é que isto é do âmbito da filosofia? Porque para se fazer estas perguntas, nós temos que usar isto, que é isto que nos diferencia de todos os outros animais. Claro que isto tem um problema. Sabem qual é? É assim, se eu penso, vocês têm aqui uma coisinha que eu depois já explico também, se eu penso, então significa que eu também posso fazer uma coisa, que é escolher, optar entre isto e aquilo. Ora, eu ao pensar e ao escolher, eu assumo aqui uma coisa que é muito chata para nós, que é responsabilidade. Se eu digo assim, olha, em vez de fazer isto, vou fazer aquilo, então eu sou responsável pela escolha que eu faço. Está bem? Perceberam isto? Portanto, o facto de nós pensarmos implica escolher, implica responsabilizar. Portanto, a responsabilidade daquilo que vocês vão ser, numa primeira fase, é de quem vos ajuda, dos pais, dos professores, e depois será vosso. Está bem? Mas agora vem um slide que diz isto. Estudo de problemas fundamentais. Ou seja, a filosofia se interroga sobre tudo. No dia a dia, levantamos. Quando nós conversamos uns com os outros, imaginem, agora há aqui alguém que gosta de futebol. Eu já sabia que isto ia ser assim, por isso é que eu perguntei. Por exemplo, quando vocês ouvem, ou entre vocês discutem sobre futebol, se foi penalti, se não foi penalti, não, eu acho que foi penalti por isto, por isto, por isto. E vocês, ao dizerem isto, estão a usar filosofia. Porquê? Porque vocês estão a raciocinar e estão a defender a vossa opinião. Vocês um dia mais tarde vão perceber uma coisa que eu acho importante, que é as pessoas mais velhas, que vocês ouvem, são mais consideradas no sentido de ser mais apreciadas, de serem, chamamos de entre aspas, mais inteligentes, quanto mais forem capazes de raciocinar e de argumentar. Há uma senhora que num filme diz isto: o nosso cérebro é como um músculo. Qualquer músculo que nós temos. Quem é que aqui pratica desporto? Muito bem. Vocês, ao praticar desporto, desenvolvem os vossos músculos, certo? O cérebro é a mesma coisa. E tem que ser exercitado. Está bem? Portanto, estudo de problemas fundamentais. Vamos por aqui um dos problemas fundamentais. Existência. Tudo aquilo que está à nossa volta. Nós próprios, né? Os outros, que vão vir à frente. Portanto, a existência. Lá está. Uma das formas do grau de baixo de nós questionarmos é o que é que nós andamos cá a fazer? Eu. Né? Cada um de nós. Né? Vocês daqui por mais meia dúzia de anos vão questionar. Então, mas o que é que eu quero fazer da minha vida? Isso tem a ver com a nossa existência. A existência é aquilo que está aqui, que todos nós vemos. Vejamos aqui uma coisa muito simples, que é o conhecimento. Claro que vou explicar isto de uma forma muito simples, que é assim. Quando vocês falam em alguma coisa, vocês dizem, eu conheço. Usam ou não esta expressão?
muitas vezes. Eu conheço. O que é que significa dizer eu conheço? Diga. Conheço uma pessoa. Conheço uma pessoa. Muito bem. Há aqui alguma pessoa que conhece aqui na sala? Ela olha. Olá, estás bom, Manuel? Professora Silvia, tudo bem? Eu conheço-me a mim, conheço toda a gente até. Diga. Quando eu digo eu conheço, eu quero dizer o quê? Eu sei. Eu sei, tá Eu bem. sei. Assim de repente está-se a lembrar de alguma coisa que conheça e que não esteja aqui na sala? Eu vou ajudar. Também pode ser. Sabe o que é um avião? Sei. Espetacular. Está aqui algum? Não. Só se for na imaginação. Não. Mas se eu disser assim, avião, toda a gente conhece? Sim. O que é que isto significa? Significa que, eu agora vou usar uma comparação, uma imagem para vocês perceberem isto. O nosso cérebro funciona como uma máquina fotográfica. Está ali uma. O que é que acontece com aquele aparelho? Carrega-se, o aparelho capta uma série A imagem. de coisas, grava a imagem e depois nós vamos Vê-la mostrar. novamente. O nosso cérebro é a mesma coisa. Vocês alguma vez na vida viram, ou ao vivo, ou num desenho, viram um avião e recolheram as informações, as características do avião e registaram. E por isso é que vocês, quando eu vos falo em avião, há um bocado alguém dizia aqui imaginação, ou seja, eu vou buscar, reparem na palavra imaginação, vem de uma palavra chamada Imagem. Muito bem. Portanto, eu vou buscar a imagem. Por isso é que mesmo não estando aqui, eu sei. E isto é uma forma, agora vou-vos dizer uma coisa que eu acho que é das coisas mais importantes em filosofia, isto é uma forma de nós transportarmos a realidade que conhecermos connosco. Os outros animaizinhos não fazem isto, eles não sabem, percebem? Nós, por exemplo, temos a noção do tempo, do passado, do presente, do futuro, mas os animaizinhos não, porque nós temos história, senão não tínhamos, está bem? Portanto, conhecimento é isto. Verdade. Isto, fiquem com aquela imagem da fotografia, é uma imagem de nós ficamos. Verdade. O que é que será isto da verdade? Isto é importante ou não? Os vossos pais dizem o contrário disto. O que é que eles nos pedem? Para vocês não? Mentira. Que é o contrário da verdade, não é? Muito bem. Vamos aqui. Sabem o que é a verdade? Ora bem, isto é complicado. Eu acho que não há uma só verdade. Diga? Muito bem. Vamos a um exemplo muito simples. Se eu disser assim, hoje chove tanto, é verdade ou é mentira? É mentira. Portanto, se é mentira, não é verdade. É o E contrário. porquê é que não é verdade? Porque não está a chover. Será que Olha, não? disse Mas aqui noutro o país. menino, ó, professor, disse aqui o menino porque está só. Muito bem. Sabem porquê é que não é verdade? Porque a verdade tem que ser uma correspondência, se quiserem aquele sinal que vocês estudam na matemática, igual, aquilo que eu penso com aquilo que é a realidade. Ora bem, porquê é que não é verdade? Ou seja, porquê é que o sinal de igual não pode estar ali? Isso é que é mentira. Porque eu penso que está a chover, mas na realidade não está. Isto de outra forma é assim, a verdade é a adequação da realidade à mente. Aquilo que eu tenho aqui. Manuel, portanto, as duas coisas têm que estar em Tem- conformidade. Em conformidade. Ou seja, se eu disser está sol, já é verdade. Porquê? Na realidade está sol ou não? Sim. E o que é que eu penso? Está só. Percebem? Portanto, uma coisa tem que bater com a outra. Por isso é que quando o que nós pensamos, aquilo que é a realidade, não está igual, então é mentira. Quando vocês saem, foram à casa dos amigos, depois não foram à casa dos amigos, estavam no café embaixo. E os vossos pais perguntaram, onde é que foste? Fui à casa do amigo. Não corresponde uma coisa com a outra. Perceberam? Muito bem. Vamos avançar rápido. Valores. Isto é uma das coisas muito importantes porque tem a ver com aquilo que são as nossas convicções, aquilo em que nós acreditamos. Está bem? Claro que isto que aqui está
vai se resumir aqui. Eu vou pôr aqui rapidamente uma listazinha daquilo que são os valores, explicar um por um rapidamente. Valores éticos. Por exemplo, um valor ético, ajudar os outros. Percebem? Quando eu ajudo os outros, significa que eu, para além de ser eu e da minha existência, de pensar em mim, eu também gosto de ajudar os outros. Reparem, ajudar os outros não é, bem, que remédio, tenho que ajudar. Não. Eu ajudar os outros é, eu gosto de ajudar os outros. Porquê? Isto tem que ter um reflexo. Eu, ao ajudar o outro fica contente ou triste? Sim, depois quando nós também precisamos dele, também ajuda. Muito bem, duas coisas. Primeiro, eu ajudei o outro ficou contente e eu fiquei contente por ele estar contente. E quando eu precisar, ele vai me ajudar também. Tá? Valores estéticos. Vocês falaram já hoje em arte. Vamos a uma coisa simples. Quem é que aqui gosta de música? Quando nós ouvimos a música e ficamos satisfeitos, quando nós chegamos perto de um amigo, ouvi uma música espetacular, tens que ouvir. Significa que eu estou a dar valor à música. É estético. É aquilo que nós achamos bonito. Está bem? O que é que as senhoras vão à esteticista? Ficarem bonitas. Esteticista. Não é? E nós, professor, na sexta, exatamente, foi na sexta-feira, estivemos a falar sobre beleza, não foi? Aparência. A aparência. Muito bem. Interior e exterior. Eu já vi qualquer coisa por aqui. Portanto, a questão da aparência. Ou seja, nós olhamos e aquela pessoa é bonita, ou aquele quadro é bonito, ou esta música é bonita. Portanto, tudo isto tem a ver com a arte, aquilo que nos deixa satisfeitos. Também é o contrário, não é? Também dizer, uma coisa horrível. Significa que é a ausência da beleza. Está bem? E depois, os valores religiosos. Ainda ontem, eu vi no zap que faço na televisão, eu vejo televisão sempre com o comando na mão, para cima e no primeiro canal estava um debate precisamente sobre Deus. muito bem, se Deus tem futuro e sobre as religiões. Portanto, reparem que a filosofia também, aliás, aquele debate era um debate cuja base era uma base filosófica. Deus existe, não existe? Claro que temos aqui a parte racional, depois uma parte que ninguém explica, que é a parte da fé, que é acreditar. Não é? Há aqui gente que acredita que logo à noite vai jantar. Ei, tanta gente acredita. A cara da Lida. A gente acredita. Porque vai haver jantar ou não, mas a partida vai haver. Portanto, é este acreditar, se perguntarem, por exemplo, querem ver uma coisa engraçada? Um voluntário, uma voluntária, aqui, rapidamente. Um voluntário. Um voluntário? Não posso. Não posso ser sempre os mesmos. Não, lá, foi. Aqui um daqui. Está ali o Gabriel, que é É uma pergunta assim. Gabriel Medeiros, não é? Qual é a tua cor preferida? Azul. Muito bem. Sabes dizer porque é que gostas do azul? Não te preocupes. Olha, não sabes tudo nem ninguém. Quando nós dizemos eu gosto desta cor, ou eu gosto desta pessoa, ou eu gosto... Nós explicar o gostar... Diga. Eu gosto de azul. Gosta de azul. Porquê? Porque é a cor do corpo. Ora, aí é que está. E a cor do céu? Obrigado. Como é que se chama? Eduardo. Eduardo. Repare, o Eduardo disse, eu gosto de azul porque é a cor do Porto. Mas gosta do azul que faz lembrar o Porto e gosta do Porto. Mas porquê é que eu gosto do azul? Sabe porquê é que eu gosto do azul? Porque gosto. Porquê é que gosta de uma pessoa? Porque gosta. Agora, nós quando tentamos explicar porque é que gostamos da pessoa, não falamos do gostar. Falamos das características da pessoa. Não é? Porquê é que gosta da pessoa? Porque é simpática, porque é bonita. Porque... Eu não estou a explicar o gosto, estou a explicar. Percebe? Há coisas em nós que nós também não explicamos. Por isso é que existem, ainda bem, sentimos-nos felizes. Porquê? Porque nos sentimos felizes. Porquê é que gostamos? Porque gostamos. E a explicação é aquela que é uma coisa para ser vivida, não é para ser explicada. Está bem?
Nós temos tendência, professor, se calhar falhar. Nós, professoras, é sempre, mas porquê? Eles dizem, porque gostamos, e nós, mas porquê? Estamos sempre. Não, mas há... Claro que há razões que nós depois, razões laterais que nós vamos explicar, não é? Porque é que eu gosto da pessoa. Eu gosto da pessoa porque é simpática, porque é uma pessoa agradável, porque eu gosto de conversar, há razões para gostar da pessoa. Agora, o gosto, eu falo da pessoa, não falo do gosto. Tá? Há um bocado alguém falava em pensar, raciocinar. Muito bem, vamos falar disso. Mente. Mente aqui não é de mentir. Mente é pensamento, exatamente. Muito bem. É uma atividade intelectual. Ou seja, tem a ver com a nossa capacidade de usar o cérebro. Já vimos isso diferente dos outros animaizinhos. Pensamento. Perguntar a si próprio, tentar responder. Querem ver uma coisa engraçada? Há aqui um livro. Uma coisa... Vou ver aqui uma coisinha dessas. Posso? Era um livrinho. Por exemplo, aprendam isto. As coisas não têm só uma forma de serem vistas. Isto por acaso é um livro, é? Eu parecia-me um caderno. Então pensei que ia ter uma aguarda. Isto é um livro, certo? Eu não. Sim. Não. Preparem, por exemplo, duas pessoas observarem este livro. Uma deste lado, outra daquele. E diz assim a pessoa deste lado. Epa, este livro é espetacular. Até diz aqui amiguinho. E diz a pessoa desse lado. Diz o quê? Diz amiguinho. Eu não vejo nada. Diz amiguinho. Está bom? Não, está lá escrito. Não está nada. E gera-se aqui uma discussão entre a pessoa que está deste lado e a pessoa que está desse lado. Porquê? Porque as leis são diferentes. Porque eles não conseguem ver a mesma coisa. Tem ângulos de visão diferentes. Exatamente. Porque esta pessoa só está a ver deste lado e esta pessoa só está a ver deste. Não é a mesma coisa. Se fizermos assim, diz a pessoa desse lado, pá, tens razão, é mesmo. Pá, desculpa lá, não estava a ver. Isto serve para vos dizer aqui. Muitas vezes as pessoas discutem porque só veem um lado da questão. Só veem um lado do problema. Não, é assim. E não veem o outro. Uma das coisas, uma das vantagens que esta coisa tem é nós dizemos assim, espera aí, eu acho que é assim, mas deixa-me ver. Se calhar há outra forma, passa a redundância, de ver as coisas. Percebem? Perceberam este exemplo do livro? Afinal, se nós ficarmos só de um lado, se acharmos... No dia a dia nós utilizamos uma expressão para definir esta coisa. Não, é assim e acabou. É teimoso. Que é aquele que acha que é assim. É chato. E é chato, exatamente, só vê aquilo. Porque se calhar, se vir o outro, mesmo entre vocês, às vezes um colega está triste. Porquê é que está triste? Se calhar temos que perceber porque é que ele está triste. Por causa de uma coisa que aconteceu. E nós sentimos as coisas todas de formas diferentes. Reparem, há aquele colega que vem e chama-nos um nome que é a nossa alcunha, não é? Tiago. Por exemplo, imaginem, sei lá, não usem isto a ninguém, mas lá na escola chamam-lhe Totó. E este Totó pode ser encarado de duas formas. Há aquele aluno que, se lhe chamarem Totó, fica chateadíssimo, começa a chorar e fica enervado. E isto é uma forma de sentir a coisa. E há o outro, a quem lhe chamam Totó e ele ri-se. Pois estou. E os outros já deixaram de lhe chamar Totó porque aquilo já não tem piada nenhuma. Porque não o chateia. Não chateia nada. Porque lá Não vai o deixar incomoda. chatear. São formas diferentes de encarar as coisas. Está bem? Estas duas palavrinhas que eu pus aqui propositadamente. A palavra pensar, que toda a gente sabe que é refletir, é fletir sobre alguma coisa. Ou seja, eu posso, imaginem um menino que, sei lá, fez uma coisa errada. Né? O ele fazer a coisa errada é pensar, é identificar. Estava aqui este caderno, ou aliás este livro, o menino pôs ali. Eu chamo o menino e digo, olha, quem é que pôs o livro hoje? Fui eu. Muito bem. Quando o menino diz fui eu, ele identificou a situação. Mas quando eu lhe pergunto, porquê é que puseste aqui o livro? Ele já está a refletir, ou seja, a fletir
dividir a palavra, sobre a ação que fez. Refletir é voltar a pensar sobre o assunto. Está bem? Raciocínio, isto aqui era preciso uma explicação, enfim, mas não, para vocês basta pensar assim. É o encadeamento dos nossos pensamentos. Quando eu digo assim, olha, porquê é que gostas de praia? Há adultos que dizem, gosto. Isto é assim uma coisa assim. E há pessoas que dizem assim, olha, eu gosto de praia, eu gosto de sol, eu gosto de areia, eu gosto de passear junto ao mar, gosto de ver o mar, gosto de bronzear. Todas estas justificações são raciocínios. Por isso é que, reparem, quando falava no pensamento e nesta capacidade de nós pensarmos, quando nós dizemos um adulto, Deus é muito inteligente. O que é que ela faz? Pensa, reflete e encadeia raciocínios. Explica bem aquilo que pensa. Esta palavrinha nós usamos muitas vezes, certo? Quando dizemos, tem razão. É razão. Não tem razão nenhuma. A maior parte das vezes utilizamos isto, mas não sabemos como. Assim, mas, professor, ele disse que ele não tem razão nenhuma. O que é que se diz isto? Relacionem esta palavra com uma das que está aqui. Raciocínio. Muito bem. Então, o que é que significa quando alguém diz uma coisa e tem razão? Significa que o raciocínio está correto. E agora reparem, que o raciocínio está correto quando é... Qual foi aquela palavrinha que a gente viu que tinha que bater certo uma coisa com a outra? Verdade. Estão a perceber agora? Bem, ter razão é eu estar a pensar bem, é eu estar a raciocinar bem e o meu raciocínio ser verdadeiro. Há uma coisa que eu não pus aqui que é a lógica, que se estuda em filosofia também, não é? Que é a lógica, as coisas baterem certo. Se eu disser assim, sabem porque é que nós falamos? Sim. Para nos entender. Diga-me só uma coisa, conhecem algum outro animal que fala sem ser o homem? Sim. Qual? Papagaio. Já explico, parece que fala, parece. E ele? Ora é. O papagaio não fala. Imita de imitação. Porque reparem, vocês passam e o papagaio diz olá. Ou então vocês passam e o papagaio bom dia. Mas só diz isto. Vocês quando chegam à escola também só viram para a professora bom dia. A professora passa bom dia. É só isto que vocês fazem? Não. Às vezes é. Às vezes. Quando é que eu mais por isso? Mas vocês também dizem mais qualquer coisa, às vezes, não? Sim. Bom dia, professor. Ai, estou cheio de sono. Professor, hoje não me apetece trabalhar. E o papagaio não faz isto. Porque o papagaio não cria. Ou seja, não raciocina. Exatamente. Vou agora pôr isto entre aspas. O papagaio não inventa. Nós somos, o ser humano é o único animal que fala. E sabe o que é que fala? Porque a fala é a única forma que nós temos para exteriorizar o que pensamos. Se eu não... Dizer aos outros o que pensam. Reparem nisto. Vejam lá se conseguem perceber o que é que eu estou a pensar, está bem? Perceberam? Professor, mas às vezes, por exemplo, imagino que eu não consigo falar. Os gestos eu consigo comunicar. Isso é outra linguagem. Calma, Isso já é lá outra vamos. Já lá linguagem. vamos. Certo. Primeiro vamos a esta parte. Perceberam o que é que eu pensei? Porquê? Eu não falei. E portanto, como eu não falei, eu não exteriorizei o que pensava. Agora, se eu vos disser assim, estava aqui a pensar que é fantástico, vermos aqui todos sentadinhos a olhar e ouvir. Já perceberam o que é que eu disse? Então? Sim. O que eu pensei e exteriorizei. E atenção a isto, que é importante que eu vos vou dizer. Quase ninguém liga a isto que eu vou dizer assim, está bem? O falar é só para exteriorizar o que pensamos. Não é o que sentimos. Nós sentimos, nós exteriorizamos de outra forma.
Por isso é que há uma diferença entre falar e comunicar. Está bem? Porque há um bocado quando eu perguntei o que é que eu estava a pensar, você disse que eu estava chateado. Estava chateado, não é? Mas isso é o que eu estava a comunicar, não é o que eu estava a falar. O que nós sentimos não é através das palavras. E vocês vão perceber isto daqui por uns tempos quando estiverem apaixonados. Se não é questão já. Se não Sim, estão já alguns. já estão. Quando vocês estiverem apaixonados, vão escrever coisas fantásticas. E depois, mais tarde, vão ler e vão dizer: eixa, que eu escrevi. Ou então ainda vão dizer pior: ui, quem foi o gajo que escreveu isto? Repare, agora vou fazer aqui uma diferença entre o falar e o comunicar. Sabem qual é o órgão que nós temos que mais comunica? O gesto. O órgão. Qual é o órgão? Parte. Órgão do corpo. Língua. Mais. Certo. O corpo. É o corpo. Olha, se eu chegar aqui e vos fizer assim. Bom dia. Epá, eu hoje estou muito contente. O dia começou-me a correr bem, logo de manhã, pá, portanto, estejam bem. Vocês acreditam nisto que eu estou a dizer? O corpo não diz nada. Ou então, pá, estou rico. Ui. Saiu €1 milhões. Mas você não está. E vocês olham para mim e dizem assim: ele é maluco ou está nos treinos? Está-nos a manter. Ou então chego aqui e digo: então, está tudo bem. Epá, isto é espetacular. Acordei que a casa inundada. Depois cheguei cá mais, tinha um furo no pneu. Olha, estava lá aqui. Achei tipo um acidente. Já passou. E vocês olham e dizem assim. Claro que vocês ficam muito admirados e os mais velhos dizem assim: não tomou medicação. O que significa que, reparem, isto, deixem-me só contar-vos uma coisa rápida também. Isto acontece com vocês e vocês vão presenciar isto, que é um colega, uma colega no recreio. Vocês chegam e eles estão assim. E a pessoa chega, não é? A pessoa chega. Então, e a resposta imediata da pessoa: só que nós não acreditamos. Está-se logo a ver que não está. A pessoa que estava chateada está bem. E agora reparem como é que o nosso corpo pode dar uma informação diferente daquilo que nós dizemos. E depois a pessoa diz assim: olha, mas precisa de alguma coisa? E a pessoa o que é que responde? Não. E precisa ou não precisa? Sim. Mas disse não e a gente percebeu que sim. Certo? Portanto, voltando aqui, nós, nas nossas. Reparem, nós temos duas coisas que é a razão e a emoção. E quando trabalha uma, o ideal é assim como estamos agora. Elas sejam equilibradas. Porque senão, quando uma começa a subir, atrofia. Ou seja, não permite que a outra. Não é? Por exemplo, nós aqui estamos numa situação mais racional. Vocês estão a ouvir, está tudo calmo. Mas pode acontecer, não é? Que a coisa comece a inverter e então nós começamos a falar, emocionados, e então, pá, a determinada altura, não conseguimos dizer nada, estamos com mais emoção, depois as coisas. Está bem? Perceberam? Ok. Claro que se nós pensamos, falamos, uma das coisas que utilizamos é a linguagem. Por isso é que aprendemos o português. Se eu disser assim, o sol está hoje, vocês vão dizer assim, porque isto, repare, não está bem pensado, temos nós em filosofia, não tem lógica, e o português não está correto. A frase, se hoje está sol, é um pensamento lógico e uma frase correta. Em termos de linguagens, tem que bater certo com o raciocínio, está bem? Na linguagem, argumentar. E aqui temos duas coisas. Uma é não saber argumentar, ou seja, não saber defender a nossa ideia. Não é? Por exemplo, vou ter aqui um exemplo
continuar na praia, vocês não vão pensar nisso, porque agora o inverno ninguém vai para a praia. Diga. Ninguém gosta. Sim. Nós temos alguma coisa mal, a professora diz, sai da tua ideia, despede. Muito bem. É isto. Vai lembrar. Lembraste de boa. 3 pontos ali para o Pérez de Galo. Geralmente é um problema na matemática. É, sabe, o raciocínio. há várias maneiras de resolvermos um problema matemático. Há várias estratégias. Então isto acontece em que situação? Às vezes ganham ao quadro e está-lhe a dar voltas à cabeça e tu tens a resposta correta. Argumenta, defende a tua estratégia. Isto não está a dizer. É exatamente isso. Agora, repare, quando se pergunta a uma pessoa, então mas porquê é que estás a dizer isto? E a pessoa diz, porque sim. Se não é resposta. Epá, isto é que é o totó. Isso não é resposta. Exatamente, isto é o totó. Agora, se eu ponho isto a trabalhar, eu acho que é por isto, por isto, por isto, por isto. E eu apresento os meus argumentos. E lá está aquilo que disse muito bem, defender a minha ideia. Agora, repare, vamos outra vez à questão do livro. Eu não posso estar a vida toda, não, aí diz amiguinho. Não diz, mas diz. E depois, porquê? Porque eu também tenho que perceber uma coisa que é muito importante. É que eu tenho um cérebro, que é o único no mundo, bilhões e bilhões de pessoas, o único cérebro é o meu, para mim, mas os outros têm outro. E portanto, a forma como nós olhamos as coisas é diferente, logo temos que aceitar argumentos diferentes. E por isso é que gostamos de coisas diferentes e por isso é que somos todos diferentes. Mesmo gêmeos, vocês são gêmeos? Não. Pá, por acaso nem se notaram, todos. E outra. Aqueles, como é que vocês se chamam os dois? Eu e Joana. Há mais? A Catarina e a Mariana. E pois há. Pronto. Como é que se chama, desculpa? Pedro Eduardo? Por exemplo, aqueles 4 meninos, 2 a 2, né, nasceram gêmeos, mas a gente olha, não são tão parecidos. Não sou eu. Fisicamente, mas do resto são muito diferentes. E vão ser muito diferentes e à medida que crescerem, vão ser ainda mais diferentes. Está bem? A teoria que não há cópias, não há cópias. Não há, não. Aliás, até há uma coisa que não fica exatamente igual, que são as fotocópias. Não é cópia, é fotocópia. Ou seja, é uma coisa muito parecida, não é exatamente igual, está bem? Bom, claro que ao usar a linguagem a argumentar temos um discurso. E nós no discurso, enfim, isto é uma coisa que daria para falarmos muito tempo, o nosso discurso é importante. Primeiro, a forma como comunicar. Porque, pá, vocês querem dizer assim, falar com vocês, porque não percebem nada. Há um bocado falou-se em comunicar. Nós, para comunicar, usamos mais o quê? Mais a linguagem verbal, tanto as palavras ou os gestos? As palavras. Pois, 90% da nossa comunicação é gestual. Primeiro porque as próprias palavras muitas vezes não dizem, não correspondem àquilo que nós pensamos. Eu vou-vos dar um exemplo. A pessoa vai à farmácia e diz assim, estou aqui com uma dor de dente, arranja-me aí qualquer coisa. E o farmacêutico, simpático, diz, tem aqui uma coisa que vai fazer bem à dor de dentes. Eu não quero uma coisa para fazer bem à dor de dentes, eu quero uma coisa para fazer mal à dor de dentes. Porque a dor de dentes eu já tenho. Portanto, mas quando nós falamos, olhem a quantidade de gestos que fazemos. Com o organismo, com as mãos, com a boca, com os olhos. Portanto, é assim, aliás já vimos há um bocado que é assim que comunicamos. No entanto, o discurso, as palavras, têm que ser bem articuladas e nós temos que nos fazer entender. Isto implica que os outros... Exatamente. Não está a falar um bocado agora. Dá muito treino. Nós temos que nos fazer entender. E às vezes não conseguimos que isto aconteça porque os outros não nos entendem. Está bem? Agora deixa-me só ver aqui uma coisa. Para terminar esta parte. Reparem o que é que nós já vimos. A filosofia tinha a ver com a existência, com o pensamento, com o raciocínio, com a reflexão, com a linguagem, com a razão. Está bem? Com o discurso, com o argumento. Agora tem a ver connosco, nós,
Reparem, quando a existência, quem é que eu sou, o que é que eu ando cá a fazer, o que é que eu quero, está bem? O que é que está à minha volta? Muito importante, os outros. Nós, nenhum de vocês, consegue desenvolver sem os outros. E os outros não são só os professores ou os pais, também os colegas. Professor, na sexta-feira, quando falávamos da aparência, não chegámos a esta parte, mas nós tínhamos um espelho dentro da arca para que nós nos víssemos a nós. Mas também para que percebêssemos que o outro é um espelho de nós. Exatamente. Aquilo que somos, aquilo que fazemos. Olha, os outros funcionam como espelho, não é, professor? Eu não tenho aqui onde arriscar, mas deixem-me dizer-vos isto. Nós somos compostos por nós somos um retângulo com 4 quadradinhos. Eu sei que vocês olham e dizem, eu pensei que era um pouco mais redondo. Não, temos mesmo assim. Vou-vos explicar. Rapidamente. Há uma parte em nós que nós conhecemos e os outros conhecem. Não, deixa. Não é possível. Há uma parte em nós que nós conhecemos e os outros conhecem. Querem ver? Para vocês pode ser mais difícil, mas há aqui gente. Como é que eu me chamo? Vitor! Vocês sabem que eu me chamo Vitor? Sim. Eu também sei. É a tua história. Sabe que eu trabalho na Tomás Plais? Eu também sei. Estão a ver? Há coisas que eu sei e que vocês sabem. Agora, há uma parte que eu sei e vocês não sabem. Nós não sabemos. Está bem? Isto acontece com toda a gente, de tal forma que há coisas que nós nunca contamos a ninguém. Nem o marido à esposa, nem a esposa ao marido, nem o namorado à namorada, nada. Ninguém conta a ninguém. São só nossos. É segredo, é só nosso. Nós sabemos, os outros não sabem. Certo? E há uma parte, que é a parte agora que vem para aqui. Não, vou deixar esta pouco. Há uma parte que nem eu, nem os outros conhecem em mim. Que é uma parte que depois a psicologia chama isto de psicanálise, do inconsciente, esta coisa toda, não é? Nós, às vezes, temos reações que as pessoas dizem assim, eu não esperava isso de ti. E nós pensamos, eu acho que não era capaz de fazer isto, mas fiz. Está bem? Portanto, nem eu, nem os outros conhecem. E agora vamos a esta parte. E há uma parte que eu não conheço, Os outros conhecem. mas que os outros conhecem. Os médicos, os não sabem que têm. Os médicos sabem que têm. Muito bem. Não está a dizer assim, Não é nada. uma salva de palmas. E há outra coisa que é muito importante. Que é ouça, a imagem que os outros têm de nós. A amizade constrói-se alargando aqui 2 quadradinhos. É assim, imagine, eu chego a um sítio, trabalhar, conhecendo as pessoas, reparem que há aqui uma diferença muito grande entre as pessoas que conhecemos, as pessoas com quem nos damos bem e as pessoas que somos amigos. E então o que é que acontece? Eu chego a um sítio e tal, conheço uma pessoa, todo dia e tal. E entretanto vamos começando a conversar. E eu vou começando a dizer à pessoa algumas coisas de mim que ela não sabia, e ela vai-me dizendo a mim algumas coisas de mim que eu não sabia. Que é, por exemplo, o que é que ela pensa de mim, o que é que ela acha. Deixa-me contar-vos uma história. Eu andava na faculdade e tinha lá um aluno que eu não gostava dele. E não gostava dele porquê? Porque eu achava, agora vou utilizar uma linguagem que vocês conhecem, eu achava que ele tinha a mania que era filho. A mania que era inteligente, estava sempre a colocar questões e tal, era o maior. E eu não olhava e dizia, esta mania que é filho. Aquilo era só para dar nas vistas, como a gente costuma dizer. E eu de facto não era não gostar, mas não ia muito com a cara dele. Até que houve uma altura em que ele me veio convidar para ir para a Associação de Estudantes. E começámos a conversar. E eu um dia disse exatamente isto. Eu disse exatamente isto, é que não ia muito com a cara dele, a determinada altura da conversa. Disse que não ia muito com a cara dele porque achava que ele tinha a mania que estava armando em cima. E ele compreendeu e aceitou. E fomos amigos durante muitos anos. Porque eu fui-lhe dizendo o que é que eu achava e ele foi-me dizendo também alguma coisa dele. Percebem isto? Foi sincero. Exatamente. Foi direto. Mas reparem, o que é que acontece aqui? Se ele nunca me tivesse vindo convidar para ir para a associação, se nós nunca tivéssemos conversado, provavelmente manteríamos as coisas como estavam. Eu continuava a achar uma Se coisa... ele nunca tivesse ido ao espelho, o espelho nunca lhe tinha mostrado Exatamente, a imagem exatamente, que ele exatamente. tem.
Está bem? Portanto, nós temos que ter a humildade de ouvir aquilo que os outros também acham de nós. Porque aquilo que os outros acham de nós, nós não temos outra forma de o saber. Só através deles. Às vezes custa um bocadinho. Nós acharmos que sou meia e o outro chega perto. Eu tenho que ter uma coisa. Tu és muito teimoso. Eu? Eu achava que não. Achava que era um gajo tão poeiro, pá. Então tem que também, lá está, refletir e pensar. Os outros são muito importantes. Para além de, pá, ter uns gajos porreiros e ajudarem, não é? Claro que nós, os outros, formamos a sociedade. É? E finalmente uma outra entidade que está aqui à nossa volta, com a qual nós temos natureza. Olha, lembram-se de eu no início dizer que a filosofia tinha a ver com tudo. O tudo está cá. Nós, os outros, a sociedade e a natureza. Fora disto, não existe nada. Eu tenho mais uma coisinha ali, mas não vou mostrar que tem a ver com outra coisa que eu pensei. Não sei neste momento o que é que querem fazer. Se querem vir aqui buscar perguntas e falarmos. Se têm perguntas para fazer. Se tiverem perguntas para fazer é mais importante do que isso. E quem tem dúvidas? Posso ir? Diga. Tem perguntas? O quê? Quem é que... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Querem vir aqui, é? Pronto. Agora a professora organiza aqui. Ó, professor, nós já tínhamos começado isto. E, portanto, isto é o espelho, trazemos a nossa aparência. Ah, sou eu. Não sei se Eu estava distraído e agora é que distraiu. E digam-me lá, quero ver quem é que tem boa memória. Onde é que nós ficamos? Em que pergunta? Quem é que se lembra na última? Qual é? Eu acho Temos algum Exatamente. Dos defeitos. Gostas das outras pessoas apesar dos defeitos delas? Foi esta a última pergunta. A pessoa quer responder? A pessoa já agora? Quer. Como vocês sabem, se não sabem, eu digo. Eu só dou aulas a alunos a partir do 10º ano. Mas São meninos crescidos. Muito crescidos. Pois é. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos no início, na apresentação, é sempre isto. Todos os meus alunos têm que ter qualidades e defeitos. Se não tiverem qualidades e defeitos, reprovam o ano. Professor, eu qualquer até coisa que diria não que está não são bem. pessoas. Não, mas não há problema nenhum, porque ninguém reprova por causa disso. Todos eles têm qualidades e defeitos, portanto não há problema nenhum. O que é que eu quero dizer com isto? A questão aqui é, gostas das outras pessoas apesar dos defeitos delas? Eu diria, a resposta mais rápida seria, se não gostasse das outras pessoas com os defeitos que elas têm, eu nunca poderia gostar de ninguém. Nem poderíamos gostar de ninguém, porque toda a gente tem defeitos. Nós temos que gostar de uma lição. Exatamente. E reparem, Cada uma como é. e nós temos que gostar, olha, isto eu vou dizer que é muito importante. Nós temos que gostar das outras pessoas como elas são, mas temos que gostar de nós Como nós somos. também como somos. aceitarmos. Porque as outras pessoas têm defeitos, nós também temos. Esse é que é o ponto de partida, não é, professor? Deixem-me só dizer, deixem-me só concluir esta da Sofia. Há pessoas que caem num destes extremos. Porquê? Imaginem esta situação. Eu não sei nadar. Não, não sei. Eu não estou a fazer coisa. Eu não sei mesmo nadar, não tenho. E agora repare. Porquê é que eu hei de chegar? Eu chego perto de um grupo de amigos e toda a gente vai gozar comigo porque eu não sei nadar. Mas se eu aceitar os amigos não sei nadar, não é problema nenhum, não sei, ó, tenho é que ter cuidado. Porquê é que eu hei de ficar triste, chateado? Lá está a tal história. Eu chego perto dos outros, os outros começam a gozar comigo porque eu não sei nadar. E se eu sei, não sou, qual é o problema? Estás a andar de patins? Não, eu sou eu. Ou seja, uns têm umas coisas, outros têm outras. Claro que depois nós somos muitas vezes levados aqui num extremo. E um extremo é, ou então são aqueles que sabem tudo, só têm qualidades, são todos muito bons, estão ali e tal, são os maiores. Olha lá, todos sabem, claro que sou eu. E eles não sabem nada. Olha, mas então, claro, então eu conheço, eu faço. E depois há os outros, que acham que não têm qualidades nenhumas. Olha, tu queres fazer isso? Não sei. Olha, tu não...
E há exemplos de várias palavras. Muito bom. Portanto, Próxima pergunta, professor, se já respondeu. Posso? Ora, muito bem, agora aqui um voluntário para ajudar esta gente. Jéssica, levanta-te e lê. Lázaro, levanta-te e anda. Lê, bem alto. Diz. A tua roupa diz-te quem tu és. Lê outra vez, bem alto. A tua roupa. Alto. A tua roupa diz-te quem tu és. O que é que tu achas, Jéssica? Primeiro és tu a responder. O que é que tu achas? Que sim? A tua roupa diz-te quem tu és? Alguém concorda com a Jéssica? Sim. Não. Não. Você é que escolhe, professor. Escolha. Quem é que vai responder? ali. Já criaram duas iguais, pelo menos uma delas. Acho que sim. Porquê? Porque... Sim. Tem que falar. Sim e não. Exato. Diga a parte. Sim, a parte. Porque às vezes nós, por exemplo, há aquelas pessoas mais ricas e outras mais pobres. As pessoas pobres vestem-se de maneira diferente. E as pessoas ricas não. Continua. Alguém quer ajudar a Mariana? Diz, Pedro. Eu digo não, porque as qualidades vêm de dentro. E tu, Duarte, quem é que achas? Quem nós somos. A roupa, desculpe, não percebi. Não diz. Ai, não diz. Não. E aqui o primeiro, o terceiro. O que é que acha? A roupa diz quem nós A somos. roupa não diz. Também pode roupa. A roupa não diz. Eu gosto de jogar futebol. O que é que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que é que eu gosto? O que eu não gosto? O que é que você no futuro não diz? A roupa não diz o que vou ser no futuro. Pois ela não fala. Mais ideias. A tua roupa diz quem tu és. Olhem para mim hoje, como eu estou. A roupa hoje diz-me quem eu sou. Não diz quem eu sou, mas diz Professora, levanta-te. O que é que vamos fazer? A professora veio de fato de treino. Espera, Manu. A professora hoje veio de fato de treino e sapatilhas. Eu, à primeira vista, se passasse na rua e olhasse para ela e dizia, é professora de ginástica. É verdade? Não, é Não é? É professora não de diz o primeiros que eu ciclos. sou, mas diz, pode vai- dizer o que eu sou, mas diz que hoje, por exemplo, Vai fazer alguma se coisa. calhar vou fazer ginástica com os alunos, não é? Mas diz o que eu sou, Agora é a professora responder. mas pode dizer o que eu faço, não sei. Diz. É assim, Diz, Gonçalo. eu estou assim, eu estou sem vestido. Eu sou um aluno. Certo. E o menino diz-me assim, ai,